Fala galera, beleza? Professor Wesley aqui para um vídeo de filosofia dessa vez, em que eu vou explicar para vocês sobre a filosofia do período helenístico e a filosofia do período medieval. Beleza? Vamos lá então? Não, galera, esse que vocês estão vendo não é o Chaves da Grécia Antiga. Ele é o Diógenes, né? O famoso filósofo grego que morava, né, num barril, só que, ao contrário do querido Chaves, ele morava num barril de propósito, porque e essa ideia fazia parte da escola filosófica da qual Diógenes fazia parte. Vamos saber qual que ela era então? O Diógenes, ele fazia parte do grupo de filósofos conhecidos como cínicos, né? Qual era a ideia desse grupo filosófico? A ideia deles era o ascetismo, ou seja, o autocontrole para não se entregar para o luxo mundano. Então, o autocontrole deles e a autossuficiência, né, levaria até a felicidade, daria a eles a melhor vida possível. E aí o próprio Diógenes, ele morava num barril de propósito, justamente porque não lhe interessava nenhum bem material, nenhum luxo, né? O que lhe interessava era o que ele considerava ser a felicidade, que era ser plenamente autossuficiente nesse sentido. E tem duas histórias sobre ele. Uma de que ele vivia andando pelas ruas da Grécia com, com uma lanterna durante o dia, dizendo que ele procurava um homem honesto, né, inteiramente honesto. E outra de que quando Alexandre o Grande, né, o Alexandre o Imperador, que foi um dos imperadores no período helenístico, ele foi até o Diógenes e ele quis saber o que poderia, né, fazer pelo Diógenes. Ele teria dito que daria qualquer coisa que o Diógenes queria. E aí o Diógenes teria respondido para ele, né, saia da frente do sol para não lançar sombra sobre mim. Então, né, dando a ideia de que ele não queria nada mundano. Né? Então, o cinismo vai ser uma escola filosófica que vai pregar esse ascetismo e a autossuficiência como busca da felicidade. Uma outra escola filosófica helenística vai ser a escola Epicuro de Samos, né? O epicurismo. O, o Epicuro ele vai criar uma escola filosófica que era no jardim da casa dele. Então, a escola filosófica foi conhecida como Jardim, chamado Dererum Natura, ou Dererum Natura, né? O principal livro dele, o principal escrito dele, sobre a natureza das coisas, aonde ele vai descrever a ideia do que foi conhecido como epicurismo. O epicurismo ele também é tratado como um hedonismo. Né? A palavra hedoni, do grego, significa prazer. Só que vai ser uma ideia de prazer diferente da ideia que a gente tem hoje em dia. Tá? Ele defendia que a felicidade do ser humano era em alcançar o máximo de prazer possível. E que isso era sempre bom e seria alcançado evitando a dor. Porém, para isso acontecer, haveria que ter o prazer máximo do corpo, que era a saúde perfeita, e o prazer máximo da mente, que é ter uma mente livre de medo e de ansiedades. E dessa forma, as pessoas conseguiriam, aí, evitando a dor e evitando medos e ansiedades, né, elas conseguiriam ter uma vida plenamente feliz. Reparem que a maioria dessas escolas filosóficas helenísticas, da época ali do Império Macedônico, ali, né, um pouco antes do mundo romano, elas vão ser em busca de tentar responder sobre questões que até então não se discutiam, né? Que é a questão da felicidade, que é a questão do prazer, que é a questão do segredo de como se ter a melhor vida, mostrando que a filosofia nesse período helenístico ela teve ali um pouco mais de liberdade, porém essa liberdade vai depois acabar tendo um preço. E aí, os prazeres, inevitavelmente, alguns prazeres invocam a dor. Mas é nesse momento que a sabedoria entra em ação. Né? Então, justamente escolher
quais os prazeres que lhe dão menos dor e realmente mais felicidade. Então, para o epicurismo, uma pessoa realmente feliz é aquela que sabe escolher entre todos os prazeres que existem, aqueles que lhe vão causar mais benefício e menos dor. Né? Então, também é uma ideia aí em relação à felicidade, a questão, né, de se como ter a melhor vida. E, para terminar, aí o estoicismo, né? Principalmente difundido pelo Zenão de Sítio, né? O Zenão da cidade de Sítio. Para os estoicos, a ideia era ser indiferente diante do prazer, indiferente diante da dor, dos altos e baixos que acontecem na vida de todo mundo. Né? Por quê? Porque os estoicos eles acreditavam que a única coisa que o ser humano tem total controle é de ter uma atitude moralmente correta. Ou seja, nós não temos controle sobre o prazer e a dor, não temos controle, ou pelo menos não temos total controle sobre a felicidade e a tristeza que a gente passa em épocas diferentes da vida, porém, o que a gente tem controle é de ter sempre a capacidade de ter uma atitude moral correta, ou seja, de ser virtuoso, né, fundamentado no conhecimento, segundo ele. Então, a ideia dos estoicos vai ser essa, vai ser de que a felicidade ela vem do fato das pessoas saberem o que elas têm que fazer em qualquer circunstância, em qualquer época. Né? Então, a ação moralmente correta, né, ter sempre uma atitude moralmente correta. E séculos depois, digamos que essa ideia vai ser retomada aí pelo Kant, né, com a ideia lá do imperativo categórico. Né? Então, essas são as principais escolas filosóficas aí do período helenístico. Então, para dar né, uma situada, o período helenístico, que é aquele período ali do Império Macedônico, né, do Império do Alexandre e dos seus sucessores, nesse período, a cultura grega foi disseminada pelas regiões conquistadas pelo Império, e isso durou até o século II a.C. E logo depois veio a dominação romana. Os romanos dominaram a região ali da Grécia, a região, né, da Anatólia, que era parte do Império, e grande parte do Oriente Médio. E a dominação romana absorveu grande parte dessas ideias filosóficas do período helenístico. Então, essas ideias aí do ceticismo, do estoicismo, vão basear as ideias filosóficas aí dessa época do mundo romano. Só que depois do nascimento de Cristo e ali da introdução do século I, do século II depois de Cristo, a o cristianismo crescente com novas ideias filosóficas, né, vai acabar tomando para si a filosofia, porque como a filosofia ela não serve para dar respostas, muita gente esperava que ela desse respostas, e a filosofia é justamente para abrir questionamentos. Então, vai ser considerado que a filosofia ela teve uma falha, né? Que essa questão dela não responder algumas questões, deixarem em aberto, vai ser uma falha da filosofia. E como o cristianismo estava em crescente ascensão, né? Estava crescendo em proporções, em poderes, o tema central da filosofia vai passar a ser a salvação. E aí nós temos a chamada teosofia, né? A filosofia feita para explicar a religião católica, principalmente. Né? Do século I ao século V, né, os principais filósofos vão ser religiosos e por isso vão ser chamados de gnósticos. Né? Alguns deles não tinham ligação direta com a religião católica, mas já discutiam sobre a relação entre a ideia de Deus e o plano material. E surge neles ali a ideia de que Deus é a fonte do bem e o plano material é a fonte do pecado. Reparem que essa ideia já é meio que baseada na ideia do Platão, né? Que Deus, que seria ali estaria no mundo das ideias, ele é perfeito, ele é o bem, e o mundo material ele é a fonte do mal, porque ele é imperfeito. Né?
E também havia na época uma ideia filosófica religiosa chamada de maniqueísmo. Nesse maniqueísmo, Deus, como ele é perfeito, ele é tudo, ele é considerado bom e mal. Então, tudo que acontece, né, de bom e de mal é desígnio de Deus, né? É porque Deus quer. Só que os seres humanos estão no meio da vida. Então, os seres humanos eles devem lutar para conquistar a parte boa, para serem bons, para poder conquistar aí o, digamos que o lugar no céu, né, para conquistar esse pedaço no céu aí, essa parte boa. Então, os seres humanos eles têm que lutar durante a vida para serem bons, para conseguirem alcançar essa parte de Deus aí. E nós temos então, quando a gente fala de filosofia medieval, nós temos dois grandes filósofos, que é o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, né? O que ficou conhecido como Santo Agostinho, chamado Agostinho de Hipona. Ele nasceu em Hipona, na África, em 354, morreu em 430, e ele foi um homem comum durante boa parte da sua vida, né? Chegou a ter filho, era adepto das ideias dos gnósticos e do maniqueísmo, né, que não eram ideias totalmente vinculadas com a religião católica, porém aos 30 anos, mais ou menos, ele foi viver em Milão para ser professor de retórica e ele acabou, por contato com o bispo Ambrósio, ele retomou um contato, tomou um contato muito maior com os pensamentos filosóficos religiosos. E aí, de volta para a África, ele se torna bispo, aí ele vai criar uma comunidade baseada nas ideias do apóstolo Paulo, né, nas ideias de retidão e de honestidade, e nesse período aí, depois que ele tem um contato muito mais intenso com a religião católica, né, com a filosofia católica, ele vai escrever, né, alguns textos em que o principal deles, o Cidade de Deus, escrito em 426, ali, pouco antes da morte, ele vai ser o principal. Nesse Cidade de Deus, ele escreve que o Estado ele deve ser submisso à Igreja, por conta de uma questão de evolução. Então ele vai dizer, os seres humanos evoluíram, né, eles foram se desenvolvendo, e a igreja, a ideia de Deus, né, Deus veio primeiro do que o Estado, do que a criação do governo, da ideia de governo. Então, Deus é mais antigo, Deus é mais poderoso, Deus é mais importante. E aí entra a principal ideia do Santo Agostinho, que é a que mais cai em vestibulares, que é a teoria da iluminação, né? A teoria da iluminação em Santo Agostinho diz que Deus é a fonte do conhecimento e o ser humano, para ele então ser pleno, para ele atingir a felicidade plena, o conhecimento pleno, ele não pode usar só a razão, né? Lembrem-se que a filosofia medieval ela vai pegar muito da filosofia grega. E aí o Santo Agostinho ele basicamente se baseia em Platão, na ideia da teoria das ideias do Platão, né, de que Deus é a fonte do conhecimento, justamente porque no mundo das ideias do Platão é lá que estão as ideias perfeitas. No caso aqui, o Santo Agostinho vai dizer que Deus é a fonte do conhecimento perfeito. E nós, como temos a nossa alma, que vai ser usada, aí sim ele vai usar a palavra alma com, né, o espectro aí religioso, diferente do Platão, né, que usou a palavra alma sem conotação religiosa. O Santo Agostinho vai dizer que a nossa alma é que é como ela é iluminada por Deus, nós precisamos usar a razão, mas se nós não tivermos fé que Deus é a fonte do conhecimento, nosso conhecimento não vai ser pleno, nosso conhecimento não vai ser perfeito, e a gente não vai ser totalmente feliz, né? Então, a teoria da iluminação, de que Deus, a fonte do conhecimento, ilumina nossa alma, e nossa alma iluminada nos dá a possibilidade de ter real conhecimento sobre algumas coisas. Aí entra algumas outras ideias, né, dele que também são derivadas disso aí. A primeira é de que o mal não existe, né? E aí a gente pode fazer, se faz um paralelo, né, para se melhor entender,
com alguns conceitos da física, né, da física moderna, de que quando a ausência de luz, há escuridão, né? Só que a escuridão ela não é algo, ela não é substância, ela não é matéria. A escuridão é somente a ausência da luz, assim como o frio ele é a ausência de calor. E aí o Santo Agostinho vai afirmar que o mal ele não existe como uma coisa, como uma substância. O mal ele é a ausência do bem. Então é uma ideia aí, né, diferente do mal, né? E o pecado é fruto do livre-arbítrio, né? Ou seja, Deus nos deu a razão e iluminou a nossa alma. E quem não consegue, né, aceitar a fé, aceitar Deus como fonte do conhecimento e usa somente a razão para poder tentar entender o mundo e decidir as coisas com seu livre-arbítrio, acaba tomando decisões que vão ser erradas, vão ser, né, vão causar malefícios, e isso então isso gera o pecado, né? Daí nós temos o livre-arbítrio, né, direcionado, relacionado aí com a questão do pecado em Santo Agostinho. Okay? No século VII, a Igreja Católica ela fornecia uma espécie de educação, principalmente para os monges, né, para os padres, e essa educação, esse método de educação vai ficar conhecido como escolástica. O que era a escolástica? Ela era tanto o método de ensino quanto o conjunto do que era ensinado. Então, eram dois cursos, né, o Trivium e o Quadrivium. No Trivium se aprendia gramática, retórica e dialética. No mais avançado, que era o Quadrivium, depois se estudava aritmética, geometria, astronomia e música. Então, a gente vê aí uma separação entre, digamos que, humanas e ciências da natureza, né? Entre o Trivium e o Quadrivium. Então, e essa era a escolástica, esse método de ensino que muitas vezes previa um contato muito grande com o conteúdo. Ou seja, se o conteúdo viesse de um texto, quanto mais você lesse o texto, mais você teria contato com aquele conteúdo e melhor você entenderia. Né? Daí surgirem adaptações das ideias do Aristóteles lá no século XIII, dentro desse meio de ensino chamado de escolástica. E aí nós vamos ter as ideias do Aristóteles reaparecendo na Europa, principalmente com o Alberto Magno, que foi um dos maiores estudiosos da obra do Aristóteles naquela época, ali no século XIII, e baseado no Aristóteles, que, né, ele vai dizer que as coisas naturais, ou seja, a natureza, o mundo, aqui o nosso mundo real, ele é explicado pela filosofia. Porém, as coisas de Deus devem ser explicadas pela teologia. Então ele vai separar a filosofia da religião e vai dizer que as duas são importantes, né? Vai dar importância aí para as duas. É uma imagem para ilustrar aí um pouquinho, né, de uma aula escolástica ali na Idade Média, e passamos então para São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino era então acabou sendo o maior expoente aí das ideias aristotélicas da Idade Média. O São Tomás de Aquino, ele, por escritos, né, que foram usados para a doutrina, ele ganhou o título aí de Doctor Angelicus, né, de um doutor aí com uma competência, com uma importância quase de um anjo, né, ganhando o título de Doctor Angelicus. Dois princípios norteavam as obras dele. O primeiro, de que a filosofia é diferente da teologia, portanto, também verdadeira, né? Assim como o Alberto Magno, que a gente viu ali atrás. E, segundo, a filosofia deve se submeter à religião, né? Lembrando que ele, como um santo que acabou se tornando, ele também era, né, da igreja. Então, para ele, a religião também era superior à filosofia. Mas a separação dos dois, né, vai ser um ponto importante aí. Segundo ele, a realidade conhecida com a razão, né, que é a ideia lá do Aristóteles, de que todos os seres estão em potência e ato. Então, o São Tomás de Aquino ele vai pegar essa ideia do Aristóteles,
que se cria conhecimento através do mundo real, e vai dizer que realmente é assim que isso acontece. Porém, ele vai distinguir essa matéria, né, desse conhecimento que o ser humano tem capacidade de criar através da razão e do contato com o mundo material, da forma. A forma para o São Tomás de Aquino vai ser a alma, né? Então, assim, para ele a nossa alma, ela é a única que é imortal. A alma de todos os outros seres não é imortal. Um exemplo muito bom para entender isso é pensar num vaso de planta. Quando o vaso quebra, a terra que estava dentro do vaso, que tinha tomado que estava exatamente na forma do vaso, quando o vaso quebra, a terra também, ela não continua no formato do vaso. A terra se desfaz do formato. Então, a terra seria a alma do vaso. Quando o vaso quebra, a terra, ela também perde aquela forma. Ela perde, né, ela perde aquilo que ela tinha de mais importante. No caso do ser humano, não. O ser humano, nossa alma seria imortal, né, já que nossa alma seria a nossa conexão com Deus aí. E o seu livro mais importante, a chamada Suma Teológica, nesse texto, escrito em 1273, ele vai tentando conciliar ele, filosofia e religião, ele vai apresentar 5 provas ou 5 vias da existência de Deus. São 5 explicações de por que Deus existe usando a lógica e a razão. A primeira é de que existiria no movimento do mundo um primeiro motor. Ou seja, tudo que existe no mundo parece estar em movimento. Porém, algo teve que se mover primeiro para mover as outras coisas. E esse primeiro motor seria Deus. A segunda, de que existe uma causa primeira. Ou seja, as coisas que acontecem, elas são consequências de outras e elas causam outras consequências. Ou seja, as coisas são todas causas e consequências umas das outras. Porém, em determinado momento, teve que haver uma causa primeira. Algo teve que causar uma consequência sem ter acontecido nada antes. Então, Deus seria essa primeira causa, né? Criando o mundo, por exemplo. Uma coisa é contingente, ou seja, ela é acaso, e provém de outro acaso até o infinito. Então, os acontecimentos da vida elas vão sendo através de muitos acasos. Porém, há necessidade que algo tenha gerado o primeiro acaso. Para os outros acontecerem, há o primeiro que tem acontecido. Então, quando, por exemplo, eu decido ir até a padaria comprar pão. Se a pessoa que é a dona da padaria não tivesse decidido abrir a padaria, eu não poderia ir até lá comprar o pão. Porém, para tudo isso acontecer, ela abrir a padaria, eu ir lá comprar o pão, alguém teve que fazer causar o primeiro acaso, né? Ou seja, dar a possibilidade da existência do acaso. E esse seria Deus, né? A quarta explicação é de que uma coisa ela é simples e ela deriva, sempre que ela é simples, ela deriva de algo mais complexo que ela. E assim sucessivamente, até o limite da coisa suprema, mais complexa de todas, que é da qual tudo deriva, que seria Deus, né? E a ideia de que Deus ele é a finalidade de tudo. Ou seja, tudo tem um fim e tudo que existe tem que ter um fim. Não seja ao mesmo tempo o começo de outra coisa. Ou seja, tudo que existe, por mais que se transforme várias vezes, um dia vai deixar de existir. E o fim de tudo está em Deus.